Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Jalebi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2026, no qual o tema é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos na lição de número 8, que tem por título Isaac, herdeiro da promessa. E o texto áureo: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. E a verdade prática: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 26, o versículo 1 até o versículo 6, depois o versículo 12 até o versículo 14, e depois o versículo 24 e também o versículo 25. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isenta das dores e das perseguições. Isaac, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus, prometido a Abraão e a sua obediência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, mas sua esposa também era estéril, como foi sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nessa lição veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. A bênção de Deus não nos isenta de enfrentar dificuldades. O Isaac, o herdeiro da promessa, teve que lidar com desafios semelhantes aos do seu pai, Abraão. Isso nos ensina que, mesmo sendo abençoado, enfrentaremos lutas, mas Deus estará conosco em cada uma delas. A história de Isaac nos inspira a confiar no Senhor, orar em meio às dificuldades e permanecer fiéis, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Palavra-chave: bênção. Vamos para o primeiro tópico, a fome na terra. E o primeiro subtópico, socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito, e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16, 1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão e Isaac. Não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. A fome na terra foi uma prova para Isaac, assim como também havia sido para Abraão. Muitas vezes, diante de dificuldade, somos tentados a seguir nossos próprios planos,
mas Deus nos chama a confiar nele e obedecer à sua direção. Isaac aprendeu que a provisão vem do Senhor e não das circunstâncias ou de nossa estratégia. Essa ocorrência nos ensina que, mesmo no tempo de escassez, devemos buscar a orientação de Deus, pois Ele sempre tem um plano perfeito para nos guiar e suprir nossas necessidades. No segundo subtópico, diz confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas, no entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17, 9. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são, e o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre, e o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Se foi o Senhor quem falou, quem prometeu, Ele vai fazer, não importa o tempo e nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera ao seu pai de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. A confirmação das promessas de Deus a Isaac nos mostra que o Senhor é fiel e cumpre tudo o que Ele promete. No entanto, é importante discernir entre as promessas genuínas de Deus e as ilusões criadas pelo coração humano ou por falsas profecias. Quando Deus promete algo, Ele cumpre independentemente das circunstâncias ou do tempo que leve. Isaac recebeu a confirmação de que as promessas feitas a Abraão também se aplicavam a ele, reforçando sua confiança no Senhor. Isso nos ensina que devemos esperar no tempo de Deus, confiando que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Vamos para o terceiro subtópico. O problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, a esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com a sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem as suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8,44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. A repetição do erro de Abraão por Isaac nos mostra como padrões familiares podem se repetir especialmente quando não são confrontados. No entanto, isso também nos ensina que Deus é misericordioso e age em meio às nossas falhas. Isaac mentiu por medo, mas Deus interveio para proteger Rebeca e preservar sua promessa. Isso nos lembra que, mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e confiar na graça de Deus para nos corrigir e nos guiar no caminho certo. Vamos para o segundo tópico, a inveja contra Isaac. E o primeiro subtópico, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade, dominado pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água.
A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grandes prejuízos. As Escrituras Sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos, Provérbios 14:30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. A inveja é um sentimento destrutivo que leva as pessoas a agirem de forma maldosa, como aconteceu com os filisteus em relação a Isaac. Eles não suportavam ver a prosperidade que Deus concedeu ao patriarca e por isso tentaram prejudicá-lo, entulhando seus poços. Isso nos ensina que quando somos abençoados por Deus, podemos enfrentar oposição e perseguição. No entanto, devemos lembrar que a bênção do Senhor é maior do que qualquer tentativa de nos prejudicar. A inveja é uma obra da carne, mas o cristão deve viver no Espírito, confiando que Deus é quem nos sustenta e nos protege. Vamos para o segundo subtópico, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi dado ao nome de Ezeque. Gênesis capítulo 26, 19 e 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitina, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço, e os filisteus não mais contenderam, e o chamaram do poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. A prosperidade de Isaac era o resultado direto da bênção de Deus em sua vida. Mesmo diante das contendas e inimizade, ele perseverou e continuou cavando poços, até que Deus lhe deu um lugar de alargamento e paz. Isso nos ensina que quando estamos debaixo da bênção de Deus, nenhuma oposição pode nos impedir de prosperar. Rebote simboliza o momento em que Deus amplia o nosso território e nos dá descanso das lutas. Devemos confiar que no tempo certo o Senhor nos levará a um lugar de alargamento e vitória. Vamos para o terceiro subtópico. Isaac age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputa e contenda, o cristão muitas das vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. A sua paz, sua saúde mental e a de sua família não tem preço. Por isso Jesus também nos ensinou que, em Mateus 5,41, que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória do seu pai, tendo o cuidado de dar aos poços reabertos aos mesmos nomes que seu pai lhe dera. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e o que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Gênesis 26, 18. A atitude de Isaac
demonstra a sabedoria e a maturidade espiritual. Ele preferiu evitar confronto e buscar a paz, mesmo que isso significasse abrir mão de seus direitos. Essa postura nos ensina que muitas das vezes é melhor ceder do que insistir em disputas que podem gerar mais conflito. O cristão é chamado para ser pacífico e confiando que Deus é quem luta por nós e nos dá a vitória. Além disso, e ao honrar a memória de seu pai, Isaac mostrou gratidão, respeito pelas gerações anteriores, algo que devemos praticar em nossa caminhada de fé. Chegamos aqui no terceiro tópico. Deus aparece a Isaac. E o primeiro subtópico, promessas para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou adversidade poderia impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram, e aqui Deus é fiel, e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deus afirmou a Isaac que ele era mesmo Deus de Abraão e que suas promessas permaneciam firmes. Isso nos ensina que Deus é fiel de geração em geração e que as suas promessas não falham. Assim como Isaac, podemos confiar que o Senhor está conosco e nos abençoa e cuida de nossas descendências. Essa manifestação pessoal de Deus a Isaac nos lembra que ele deseja ter um relacionamento próximo conosco, renovando suas promessas e também nos encorajando a continuar firme na nossa caminhada. Segundo subtópico, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois, contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar. Mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não poderia opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Gênesis capítulo 26, versículo 28. A prosperidade e a bênção de Deus na vida de Isaac foram tão evidentes que até os seus inimigos reconheceram isso. Abimeleque, que antes havia causado problemas, agora buscava paz e aliança com Isaac. Isso também nos ensina que quando como vivemos debaixo da bênção de Deus, até aqueles que se opõem nos podem ser levados a reconhecer a mão do Senhor em nossas vidas. Devemos viver de maneira que a nossa fé e a obediência sejam testemunhos para aqueles ao nosso redor.
ou seja, a sociedade, aqueles que nos cercam. Devemos sempre manter essa fé e obediência. Vamos para o terceiro subtópico, o poço de Bezerba. Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaque, os servos deste que lhe trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinha cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Zeba. Por isso é o nome daquela cidade de Bezerba até o dia de hoje. Gênesis 26, 32 e versículo 33. Zeba no hebraico significa juramento. Esse último poço, aberto pelo servo de Isaque, foi denominado Poço do Juramento. O poço de Bezerba simboliza a fidelidade de Deus em prover para seus filhos. É uma prova, é uma fidelidade de Deus em prover para seus filhos. Após tantas contendas e dificuldades, Isaque enfrentou, ou melhor, Isaque encontrou paz e prosperidade. Isso nos ensina que também, quando permanecemos fiéis ao Senhor, Ele nos conduz a um lugar de descanso e provisão. Bezerba, o poço do juramento, é um lembrete de que Deus honra suas promessas e nos abençoa abundantemente. Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Deus é o Deus de promessa, é o Deus que não falha. Os planos de Deus nunca falham. Devemos sempre estar atentos para ouvir a voz de Deus, que quando Deus promete, Ele cumpre. E precisamos esperar no Senhor e estar firme no Senhor, porque só Ele que pode nos dar, fazer cumprir as promessas em nossa vida. Deus tem um plano em cada vida, e nessa vida que é aquele que busca a presença de Deus. Chegamos agora na conclusão. Vimos nesta lição que da mesma forma como Abraão e Isaque passou por várias provas em sua vida, enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limite, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe dera. O Deus continuou abençoando grandemente e confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Glória a Deus. Aqui na conclusão, aqui podemos tirar proveito, sabendo que a vida de Isaque nos ensina que a caminhada de fé é marcada por desafios, mas também por grandes bênçãos. Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo em meio às diversidades. O que possamos aprender que com Isaque a confiar no Senhor, agir com sabedoria e buscar paz, sabendo que Deus está conosco e nos conduz para um lugar de alargamento e vitória. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Suas promessas nunca falham. Chegamos no final. Deus abençoe a todos. Que essa lição que possa Deus repetir em nossas vidas, que possamos praticar e seguir esse exemplo de fé, conforme nós estamos estudando nesse trimestre. Deus abençoe, até a próxima, assim, se Deus for permitir. Fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.